Boa tarde a todos. Nós estamos aqui no dia 23 de junho de 2020, às 14 horas e 20 minutos, iniciando mais uma reunião da Comissão Especial de Inquérito, que trata dos assuntos relacionados à Estação de Tratamento de Esgoto Vargem Limpa. Hoje, no modelo diferenciado, pelo sistema virtual, estão presentes aqui apenas os membros da Comissão Especial de Inquérito, vereador Minhano, vereadora Yasmin, vereador Meira, vereadora Chiara Ranieri, que está virtualmente também participando, não está se sentindo bem e está da sua casa participando, além dos nossos servidores aqui e colaboradores. Então, a gente tem ainda participando os membros da OAB, da SENAG, do CREA, que estão também das suas casas participando e, portanto, vão interagir conosco através das mídias sociais e, inclusive, enviando os questionamentos e perguntas que serão traduzidos aos eventuais depoentes. Alguns deles, inclusive, vão poder se conectar e, salvo engano, todos eles fizeram essa opção pelos meios virtuais, e a gente vai fazer a soitiva. A nossa reunião está sendo transmitida pela TV Câmara, pelo Facebook, YouTube, todos os canais virtuais dessa casa. Então, toda a população pode acompanhar em tempo online. Para iniciar os trabalhos, como de praxe, eu gostaria de fazer a leitura da ata, para que a gente possa, então, aprovar a ata e depois deliberar alguns assuntos aqui, para que, então, a gente siga com as oitivas de hoje. Vereadora Yasmin, se puder fazer essa leitura. Aos 16 dias do mês de junho de 2020, nesta cidade de Bauru, estado de São Paulo, no edifício sede Câmara Municipal, cito a Praça Dom Pedro, segundo, número 150, às 14 horas e 11 minutos, realizou-se a 9ª reunião ordinária da Comissão Especial de Inquérito, visando apurar possíveis irregularidades e responsabilidades. 1. Nos projetos executivo e serviços pela Arcades Logos. 2. Nas despesas realizadas ou autorizadas que movimentaram a conta do Fundo de Tratamento de Esgoto. 3. Contratação de instalação e respectivos aditivos e execução pela Coengenharia das obras de instalação da Estação de Tratamento de Esgoto, Vargem Limpa. Participaram da reunião o vereador Manuel Afonso Lozila, presidente da comissão, o vereador Edifaldo Francisco Minhano, relator da comissão, os vereadores Benedito Roberto Meira, Chiara Ranieri Baceto e Yasmin Nascimento, membros da comissão. Esteve também presente o vereador Francisco Carlos de Góes, além do senhor José Tadeu Silvestre, representando a SENAG, o senhor Eduardo Pegoraro, representando o CREA, e a senhora Lucilene Caran, representando a OAB Bauru. O senhor presidente abriu a reunião, repassando as oitivas do dia, e informou que fora deliberado pelo pedido de prorrogação dos trabalhos da SEI por mais 30 dias. Na sequência, foi feita a leitura da ata da 8ª reunião ordinária. Colocada em discussão e em votação, a ata foi aprovada por unanimidade, sem manifestações, e assinada na sequência pelos presentes. Na sequência, foi iniciada a oitiva do senhor Carlos Fernando Prado Marques, convidado, membro do Conselho Fiscalizador do Fundo de Tratamento, para a construção do sistema de tratamento de esgoto, que, após tecer suas considerações iniciais, foi arguido pelos vereadores presentes e pelos representantes das entidades convidadas. Na sequência, foi ouvido o senhor Francisco José Ramos Monteiro, convidado, ex-membro do Conselho Municipal dos Usuários dos Serviços de Água e Esgoto
e do Conselho Fiscalizador do Fundo Municipal para a construção do sistema de tratamento de esgoto. Convidado que, após tecer considerações iniciais, foi arguido pelos vereadores presentes, pelos representantes das entidades convidadas e pelo vereador Francisco Carlos de Góes. Neste momento, às 15h13, o senhor presidente suspendeu os trabalhos, que foram reabertos às 15h27. Na sequência, foi ouvido de forma remota, por videoconferência, o senhor Ricardo Zanini Olivato, convidado, ex-secretário municipal de obras. Após considerações iniciais, foi então arguido pelos vereadores presentes e pelos representantes das entidades convidadas. Fim das oitivas do dia, deliberou-se que os trabalhos da comissão seguiram de forma ordinária às terças-feiras, às 14h, de forma presencial. Após deliberação, decidiu-se pelo envio de ofício ao DAI solicitando cópia do estudo de sondagem da ET com o devido protocolo da entrega da ETEP e relação dos nomes das pessoas que participaram da elaboração do edital, que deu início às obras da ET. Deliberou-se também pelo envio de convite e convocações às seguintes pessoas: senhores Paulo Braga, Musmar Dolores Paz, Eliton Eduardo Lopes da Silva, Adriane de Oliveira, Silvia de Deus, Eliseu Ecler, Estela Almagro e a representante da empresa Arcades Logos para serem ouvidos em reunião na próxima semana. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente da Comissão Especial de Inquérito deu por encerrada a reunião às 16h02 do dia 16 de junho de 2020. Ordenando que fosse lavrada presente a ata que eu, Giovana Franzolin Lopes, subscrevi, designada para secretariar os trabalhos dessa comissão pela Portaria Legislativa número 001/2020, que lida e achada conforme é devidamente assinada por todos os membros da comissão presentes nessa reunião. Manuel Afonso Lozila, presidente da comissão, Edivaldo Miano, relator da comissão, Benedito Roberto Meira, membro da comissão, Chiara Ranieri Baceto, membro da comissão, e Yasmin Nascimento, membro da comissão. Lido, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora. Aqueles que aprovam a ata permaneçam como estão. Os que querem fazer alguma observação ou alteração, que façam sua manifestação, inclusive a vereadora Chiara, que está em casa, fica à vontade para nos mandar aqui pelos meios digitais. Portanto, não havendo nenhuma manifestação, está aprovada a ata. Bom, eu gostaria de reforçar aqui, e a gente partir para algumas deliberações. Na segunda-feira, dia 22, foi lido e aprovado pelo plenário o pedido de prorrogação dos trabalhos da comissão por mais 30 dias. Então, portanto, o prazo final para a entrega do relatório fica para dia 17 de julho, tá? Nós temos aqui documentos, que foram solicitados à empresa SGS, e foram enviados por ela via e-mail e redirecionados aos vereadores, tá? Então, nós temos essa documentação da SGS que já está disponível, inclusive nos autos também da SEI faz essa menção. Os documentos abaixo elencados, que eu vou ler aqui, solicitados ao DAI via Prefeitura, chegaram a esta casa e estão disponíveis no processo, Quais sejam a quantidade exata de projetos pendentes de análise para colocar em atividade o tratamento biológico da ET e quanto os referidos projetos representam em valores de aditivo. A planilha contendo mês a mês os valores pagos pelo contrato com a construtora e o que foi pago via gerenciadora por meio do Fundo de Tratamento de Esgoto. A cópia do orçamento do metro quadrado da manta, que deverá ser colocada na ET, e o cronograma de entrega da estação. Toda essa documentação já está também nos autos à disposição dos vereadores. O estudo de sondagem, que foi solicitado ao DAI, ainda aguarda o encaminhamento, que nós
da resposta. O ofício ao Ministério do Desenvolvimento Regional, solicitando informar se a ET permanece contemplada com repasses do recurso financeiro da União e se há alguma informação sobre possível represamento, foi entregue em 10/6 para esse órgão e aguarda a resposta ainda. Uma reunião tá? da saúde, agora que eu vi que você já tinha mandado uma mensagem para mim. Eu acho que era isso que a gente tinha a dizer. Documentação está sendo juntada aos autos. Eu gostaria de iniciar, primeiro, trazendo algumas justificativas e que já ficamos aqui entendidos e sabido que não teremos a presença da já está sabendo também. Ex-prefeita Estela Almagro, tá, que ela mandou um retorno para nós, o que eu passo a ler aqui. Acuso o recebimento do seu prezado ofício, informo que me encontro à inteira disposição desta SEI e do Legislativo para qualquer esclarecimento que se fizer necessário, se entendem que a minha contribuição se faz imperativo. No entanto, dada a exiguidade do tempo, não tenho condições de atender o convite para esta terça na modalidade virtual, posto que já havia assumido o compromisso anteriormente. No aguardo de uma data oportuna e com antecedência necessária, renovo votos de estima e consideração, reafirmando o compromisso de colaborar com os trabalhos. Estela Almagro. Então, eu gostaria de colocar para deliberação dos membros desta casa, se realmente há necessidade de mantermos o convite da Estela Almagro, se entenderem que é necessário, a gente pode fazer o convite para a próxima semana, reforçar. E se entenderem que não é necessário, a gente se manifesta aqui e toma essa decisão. Então, aqueles que entendem necessário a gente fazer o convite para a próxima semana, para a Estela Almagro reforçar o convite, permaneçam como estão. Aqueles que acham desnecessário que a gente continue insistindo na convocação da ex-prefeita Estela Almagro, que façam suas considerações. Bom, não tendo manifestação contrária, a gente já manda para ela deixa eu ver aqui se a vereadora Chiara fez alguma manifestação, não. A gente reforça o convite para ela para a próxima semana, em que a gente deve definir, ao final da audiência aqui, já tem a data se permanece na terça-feira ou muda, mas isso o que fica definido é que nós vamos chamar ela para a próxima semana. Nós também, eu já gostaria até de antecipar também, que a Arcades Logos, que era uma das mais uma vez convidada, respondeu, através aqui do senhor Ronaldo Pellicer, e outra pessoa que eu não consigo entender aqui, um ofício datado do dia 22 de junho, endereçado à Câmara Municipal, dizendo que agradece o envio do ofício, solicitando a presença da empresa em oitiva para tratar da execução da obra da ET Vargem Limpa, no dia 23 de junho, porém, com o devido respeito, declinamos do convite, tendo em vista o quanto já afirmamos, bem como salientamos novamente que a Arcades não detém competência para discorrer sobre a execução da obra ou qualquer responsabilidade sobre o fato. Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos e protesto de mais elevada estima. Enfim, a Arcades, ela mais uma vez disse que não virá e declina o nosso convite. Portanto, eu gostaria de abrir a palavra aos vereadores, se entendem que a gente deve seguir de alguma forma ou, enfim, vamos aguardar, porque, obviamente, a ETEP, comprada pela Arcades, é uma das que talvez tenha maior responsabilidade no atraso dessa obra. Eu acredito que a gente precisa tomar uma providência com relação. Eu acho que ela não podia ter sido convidada, ela tinha que ser convocada, uma vez que ela é personagem direto nessa história toda.
Então, nós precisamos discutir com o nosso jurídico e ver o que a gente pode fazer, se é caso de Ministério Público, não sei o que a gente precisa fazer. Tem um parecer do jurídico, acho que nos autos da SEI, dizendo que ela não pode ser convocada, vereador Miano. Então, esse realmente foi o posicionamento que a gente deveria talvez até fazer, mas infelizmente nós temos um parecer do jurídico. Se não está nos autos, ele deu presencialmente e a gente não pode fazer convocação. Pois não, vereador Vieira? Já que é um incômodo tão grande para a Arcades vir aqui até o representante da Arcades vir aqui nessa Casa de Leis para prestar o esclarecimento, vamos fazer o seguinte, então. Nós vamos visitá-lo lá no canteiro de obras, porque lá no canteiro de obras é uma obra pública, que nós temos acesso a essa obra pública, né? E nós pedimos ao presidente do DAI, convocamos o presidente do DAI para ele comparecer junto. Aí, já que o representante não pode vir aqui, a comissão vai até o representante no canteiro de obras e fazemos todos os nossos questionamentos. E gravamos tudo aquilo que for feito lá. E se porventura houver algum questionamento, nós saberemos o que fazer. Eu entendo que você tem que ser assim, viu, vereador Manuel Luzila, porque eu acho uma tremenda de uma falta de respeito com essa comissão, né, de uma empresa que, quer queira ou não, ela foi contemplada com recursos públicos porque venceu uma licitação, apresentou um projeto executivo que, de uma certa forma, traz sérios problemas hoje para o desenvolvimento da obra, para a execução da obra. Então, já que nós temos esse empecilho de não poder convocar e apenas convidar, então nós, membros da comissão, agendamos uma data, vamos até o canteiro de obras, já que tem um representante da Arcades no local, não é isso? E pedimos o acompanhamento do presidente do DAI, que é o gestor do contrato atualmente. Eu concordo, vereador. Vamos marcar, então. A gente fica aqui para decidir ao final da reunião. As folhas, vereador Miano, as folhas 384, 385, 386 dos autos da SEI tem o nosso questionamento formal, né, ao consultor jurídico da casa, né, e que trata desse assunto da impossibilidade de fazermos qualquer convocação a Arcades. Então, vamos marcar para ir lá e fazer a conversa que tem que fazer com os representantes que estão lá no local, né? Eu acho que é isso aí que a gente tinha que decidir. Vamos fazer isso aí. Tá aqui, ó. Depois pode passar para o vereador Miano para ele tomar ciência. Bom, então nós temos essa situação em que nós precisamos decidir a data da próxima reunião, se mantém na terça-feira, e o dia que nós vamos para convidar a Estela, e o dia que nós vamos fazer essa visita. E aí a gente já passa, então, para que a gente possa fazer as oitivas, né? Não sei se o primeiro depoente aqui é o Wellington Eduardo Lopes da Silva, eu não sei se ele já está online, mas já aguardo uma posição aí da TV. Boa tarde. Ô, Wellington, já está aí, né? Já estou aqui. Então tá, boa tarde, Wellington. Obrigado aí mais uma vez pela sua participação. Você que já esteve aqui em algumas das reuniões, né? Os membros da comissão entenderam que seria importante ouvi-lo mais uma vez, em virtude até de algumas novas informações que nós tivemos aqui na comissão. E nós vamos, acho que a maioria dos membros aqui já o conhecem, mas eu gostaria de ouvir uma fala inicial sua sobre tudo, né, o que você gostaria de falar em relação à estação de tratamento de esgoto, antes de abrir as palavras aos nobres colegas aqui, membros da SEI. Fica à vontade. Boa tarde a todos. Mais uma vez estou aqui representando a Prefeitura de Bauru para discutir as obras de tratamento de esgoto da cidade de Bauru. Hoje eu sou fiscal, acumulo as funções de fiscal e gestor do contrato, né, pela Prefeitura. Hoje nós temos aí o andamento da obra
está na execução dos reatores anaeróbicos, né, que compõem o tratamento biológico. Estamos aí formalizando os termos aditivos que dá condições a construtores de dar continuidade na obra e o acompanhamento lá diário pela fiscalização de campo e eu aqui no apoio técnico, né, vamos dizer assim, em contato com a projetista também. É isso aí. Legal. Obrigado. Eu vou abrir a palavra aqui aos vereadores. Aqueles que quiserem fazer alguma observação, ponderação, né, um questionamento está à disposição. Os vereadores fiquem à vontade. Boa tarde, Hélio. Boa tarde. Eu queria entender um pouco. Você participou do grupo gestor participa ainda, né, do grupo gestor da ET, é isso? Sim, isso. E quando o engenheiro Eric Fabris era presidente, você também fazia parte desse grupo? Ou era do grupo de governo? Não, do grupo gestor. Grupo diretor. Quando o grupo gestor decidiu que deveria paralisar a obra, como é que foi informado isso para o prefeito? Foi feito antecipadamente ou só na hora da reunião que vocês falaram com ele sobre isso? Bom, primeiro vamos esclarecer um ponto, como que foi a criação do grupo de gestão e fiscalização da ET. Realmente houve essa reunião com o prefeito, né, em que nós sugerimos a paralisação, mas nesse momento não estava criado ainda o grupo de gestão e fiscalização da ET. A criação do grupo ocorreu após essa reunião. Então, quem que participou dessa reunião? Alô? Estou ouvindo. Quem que participou dessa reunião estava o ex-presidente do DAI, o secretário de obras, o Silvio de Deus, que era do setor de convênios, a equipe de governo do prefeito, né? E eu na pessoa de fiscal da obra, né? Em virtude de todo o acontecimento do ano de 2015 e 2016, os problemas que nós estávamos enfrentando, principalmente nas fundações dos tanques de aeração e reatores anaeróbicos, as provas de carga não estavam passando, os questionamentos que eram feitos à projetista que não dava o retorno necessário a tempo de executar a obra, né? Ora, quando foi o Eric e o secretário, quando foi formada a nova secretariado, né? Em virtude de todos esses problemas, foi sugerido ao prefeito que nós pudéssemos fazer uma suspensão da obra até que pudéssemos fazer uma revisão de todo o projeto, né? E foi decidido, nessa reunião, que não haveria possibilidade de fazer essa paralisação naquele momento, em virtude que era uma equipe que estava chegando agora, até tomar conta de toda a obra, de todos os problemas, né, foi acordado que não seria feita a paralisação desse contrato, da obra em si, né? A partir desse momento, por sugestão do ex-presidente do DAI, foi criado o grupo de fiscalização e gestão, e a partir sim que esse grupo tinha qual a sua função, qual a sua finalidade, dar todo o apoio à gestão da obra, né, para que não sobrecarregue uma só pessoa na tomada de decisão. Esse grupo, ele analisa todas as questões técnicas de engenharia, as questões administrativas e financeiras e jurídicas que dão apoio para a tomada de decisão, né? Então, esse foi o panorama, é só colocar na linha do tempo quando que foi criado esse grupo de gestão e como que foi levada essa informação ao prefeito. Então, foi levada essa informação ao prefeito, então nessa reunião, que o ideal seria a paralisação da obra, é isso? Naquele momento, pelas condições de contorno que nós tínhamos, pelas problemáticas que nós enfrentávamos, aí enxergávamos que seria uma solução. Hoje, se eu ver pela retrospectiva dos acontecimentos, a melhor solução não foi parar. Por que eu digo isso hoje? Porque apesar de todo o problema que nós enfrentamos na obra, conseguimos avançar. Porque se nós parássemos a obra naquele momento, e hoje eu tenho uma visão muito clara disso, você fazer uma produção antecipada de prova, para você fazer uma perícia, você contratar um projeto novo, ia demandar um tempo que eu não sei se a obra hoje estaria na fase que ela está.
Levaria mais de 3 anos e meio? Comparação com a contratação da gerenciadora, que desde 2017 a Endudar ainda não conseguiu finalizar o processo de contratação. Ou seja, a contratação através da lei de licitações, ela é uma caixa preta. Você não sabe o que vai sair dali. Então hoje, para mim, pessoalmente, foi a melhor solução que não foi ter parado mesmo. Então, só para ficar bem claro, a decisão de não paralisar a obra, de quem foi? A decisão foi em conjunto. Foi Conjunto todo mundo de quem? que estava na reunião. Então vocês mudaram de opinião, é isso? Por que muda de Porque opinião? vocês chegaram lá com a opinião de paralisar. Não falei Aí opinião, saíram falei sugestão. Decidiram junto. Opinião é uma coisa, sugestão é outra. E qual era a sugestão? Paralisar. E por que Agora, não... opinião, eu tenho a minha, o senhor tem a sua. Opinião é uma coisa, sugestão é outra. Entendi. Então, quem é o grupo que decidiu não paralisar a obra? Não tinha grupo ainda formado. O grupo, como eu falei, foi criado após essa reunião com o prefeito. A questão de que haveria um desgaste político muito grande foi levado em conta nessa reunião? Poderia ter havido um desgaste, porque era início de mandato, a equipe de governo que estava chegando não tinha conhecimento dos problemas da obra como um todo, e poderia sim haver um desgaste político. E isso foi levado em conta? Decisão política, o senhor tem que perguntar para os políticos, eu sou decisão técnica. Então, mas a sua decisão técnica era pela paralisação. A minha decisão, naquele momento, com as condições que eu tinha, era pela paralisação. Ainda bem que não tomamos essa decisão. Foi a mais sábia possível. E aí, a não paralisação foi uma decisão política, então? Não sei falar para o senhor tem que perguntar para o político, eu sou técnico. Porque na época da ideia de vocês era a oposição técnica. Se a posição técnica era pela paralisação, a que não paralisou só pode ter sido a política. É isso que eu queria que você me dissesse. Não sei te falar, não sei, não trabalho com hipótese, trabalho com fato. O senhor tem que perguntar para quem... Tá. Numa das últimas reuniões, o representante da COM, ele disse aqui que com o dinheiro que a gente tem hoje lá da obra ainda, nós vamos entregar 2/3 só da obra. Explica isso para mim direitinho, para eu entender. Não sei explicar isso não, porque a COM, ela apresenta números mágicos para mim. Hoje que eu trabalho como um todo. Agora, se a COM, ela falou que tem que ter 2/3 de entrega, a COM é que apresente documentação comprovando isso. Porque assim, ela falou isso para nós, mas ela deve ter dito isso para vocês. Essa questão dos 2/3. Ela colocou no papel? Ela colocou no senhor em algum lugar? Não, para mim, fato para mim é que eu tenho que entregar uma estação de tratamento de esgoto com 1.300 litros por segundo. É isso que eu tenho que entregar. Esse é o valor. Agora, da onde que ela tirou original? Que vai, o dinheiro que tem, fazer somente 2/3, ela tem que provar para nós. Você vê que isso pode ser um problema lá na frente? Ela dizer, só vou trabalhar até aqui porque... 25%. Lá na frente pode ter um problema porque a COM pode dizer assim, eu só vou trabalhar até aqui porque o dinheiro que eu recebi é até aqui. E aí, como é que fica? Boa pergunta. A COM ela tem que explicar isso. O que eu estou trabalhando, que hoje nós temos aditivos aprovados de 13%, eu tenho mais 12% para fazer ainda de saldo de dentro do limite legal. Agora, nós estamos aqui trabalhando no campo das hipóteses. Eu não posso trabalhar no campo das hipóteses. Eu tenho que trabalhar com o fato concreto. Hoje, o fato concreto que eu tenho é que tem um termo de aditivos aprovado de 13%. E vamos trabalhando passo a passo até chegar no limite. Aí sim, vamos tomar a decisão em conjunto. É só por enquanto. Fica à vontade, Mir. Boa tarde, Elton. Tudo bem? Boa Vereador tarde, Meira. tudo bom? Elton, é o seguinte, eu vou insistir nessa pergunta a respeito da decisão, porque ela é muito importante para esse contexto hoje da SEI. Né? Você trabalhou com
o Eric Fabris, que era o presidente do DAE, você trabalhou com o Ricardo Olivato, que é o secretário de obras, né? Então, vocês, os três são engenheiros, né? Então, acredito que vocês tinham, assim, uma proximidade muito grande em razão da estação de tratamento de esgoto, certo? Sim. O Eric Fabris, ele veio aqui e disse textualmente que, naquele momento, logo em março de 2017, havia necessidade de uma suspensão da obra em razão dos problemas que ele encontrou, que o grupo encontrou, que vocês diagnosticaram. A pergunta que eu faço é a seguinte: você, Wellington, você já fazia parte desse grupo, porque você é um engenheiro de carreira da prefeitura, você é um servidor concursado, né? E eu tive a oportunidade de ver nos 64 ou 65 volumes do processo, você aparece lá muitas vezes, porque, na verdade, você se manifesta nos autos muitas e muitas vezes, em especial nos aditivos, né? Sim. Quando o Eric e o Ricardo Olivato, eles entraram nesse grupo gestor, que foi em janeiro de 2017, e você já estava lá, na verdade, você já fazia, eles, na verdade, somaram aquilo ao trabalho que você já vinha desenvolvendo, né? Sim. Em 3 meses, eles chegaram à conclusão de que havia necessidade de suspensão da obra, né? E levaram essa proposta ao prefeito. Agora, se a decisão foi política ou não, agora não vem ao caso. O que eu queria saber de você é o seguinte: quando que vocês de fato tomaram essa decisão? Você fala que hoje não seria vantajoso, mas naquela época, quando vocês tomaram a decisão, qual foi o parâmetro que vocês utilizaram para chegarem a essa conclusão? Você, na época, concordou com eles, ou você foi um voto que discordava do grupo lá? Ou foi unânime a decisão em propor a suspensão da obra? Palmeira, eu analiso essa pergunta sua, sobre 2 aspectos. O primeiro é que quando nós fazíamos os questionamentos a projetistas desde 2015 e havia demora na resposta dos problemas. Teve questionamento que nós fizemos aí que demorou quase 700 dias para vir uma resposta. E o segundo ponto, que era que em 2016, em outubro de 2016, nós suspendemos a execução das estacas justamente por causa dos problemas lá das fundações do tanque de geração número 2, certo? E depois, isso foi no final do ano 2016, quando houve a mudança, a troca de governo, e entrou o Ricardo e o Eric, nós expusemos esse problema para eles, né? Com relação à demora na resposta das questões do projeto, o problema do estaqueamento, que a gente não tinha um norte para tomar uma decisão. Ali, e eu me incluo nisso também, nós falamos, poxa, então vamos tentar encontrar que forma que vamos tentar para resolver esse problema que nós temos hoje de projeto. Seria a suspensão do contrato e a revisão do projeto executivo. O que não aconteceu de fato. Nós resolvemos a continuação da obra com a criação do grupo gestor e que começamos a tomar decisões técnicas que conseguimos avançar no contrato. Não, eu entendi. Agora, eu pergunto para você, então essa decisão da suspensão de um grupo técnico, do grupo gestor, vamos dizer assim, quem que participou dessa reunião? Era o Eric, o Ricardo Olivato, você, Wellington, quem mais? O Silvio de Deus, que eu lembre, o Palu, que era o assessor de comunicação, o Luiz Pires. Não, mas esse é o grupo, eu estou falando o técnico, os engenheiros que tomaram a decisão. Eu, o Ricardo e o Eric. Vocês 3? Nós 3. E antes de vocês... grupo de gestão naquela época ainda. Sim, eu sei, mas antes de vocês tomarem essa decisão, vocês, eu acredito que sim, mas eu queria saber de você, vocês tentaram mais uma vez contato com a Arcades, ou que foi... Sim. O contato com a Arcades sempre houve, né? Para tentar dirimir as dúvidas de projeto e nós tentar avançar a obra, né? Mas sempre houve um distanciamento, vamos dizer assim, no início da Arcades como do projeto. Ela começou a avançar
nas respostas de julho de 2017 até agora, né? Mas hoje, o mais próximo ainda do ano passado para agora, né? Outra pergunta, Elton. Quando vocês foram apresentar essa proposta de suspensão da obra, você, o Eric e o Ricardo Olivato, vocês marcaram uma reunião prévia com o prefeito nesse sentido? Foi o Eric que marcou? E foram os três juntos? Hã? Não, eu lembro que a gente fez a reunião todo mundo junto. Todos não lembro juntos. Se alguém agendou uma reunião prévia ou não. Eu lembro quando eu cheguei lá, estava todo mundo reunido lá para a reunião, né? Esse todo mundo estava reunido, então era o tal do grupo gestor que você falou, que aí... O grupo gestor ainda não existia, deixar bem claro isso. Ah, tá, não tinha grupo gestor. Não existia. Eram os técnicos, os engenheiros que eram hoje envolvidos na obra. Era o Eric, o Ricardo e eu. Tá, muito bem. Aí quando vocês foram à prefeitura... Mas as outras pessoas eram a equipe de governo do prefeito. Então é uma equipe de governo. Essa equipe de governo, quando vocês... Eu nem sei se a equipe de governo, se ela ainda existe ou não. Eu sei que naquela época ela ainda existia. Tá, essa equipe que estava na reunião lá, quando vocês foram à prefeitura, estava o prefeito, quem mais você falou? Que eu me lembro, Luiz Pires. Luiz Pires. E o Paulo, que era o assessor de comunicação à época, né? E o prefeito, são essas três pessoas. E a Silvia de Deus, que ela vai depois. E aí, quando vocês levaram essa proposta, o prefeito falou não. Ou ele falou assim, vamos buscar uma nova... Aquele não era um momento de paralisação, né? Que poderia encontrar alguma outra forma de continuar com a obra, porque todo mundo sabe como é que é a suspensão de obra hoje de obra pública, né? Existe um desgaste, existe depois uma retomada de obra que ela é complicada, existem obras aí que demoram anos para serem retomadas, né? Então, naquele momento, foi uma decisão que nós ali nessa própria reunião tomamos, não, vamos continuar, e depois que foi sugestão do próprio Eric, a criação do grupo gestor para tomada de decisão. Tá. Uma outra coisa agora. Você já esteve aqui algumas vezes, pelo menos eu aprendi muitas coisas com você pelo fato de você ser um técnico. E numa obra dessa grandeza, vocês sempre afirmaram aqui que a necessidade de se contratar uma assessoria técnica de obras, né, que é a ATO, né? E quando você fala que da dificuldade de relacionamento com a Arcades, né, que a demora em responder os questionamentos de vocês, chegou até, você falou até casos que levou mais de 700 dias, ou seja, quase 2 anos para eles responderem para vocês. Pergunto para você, antes da gestão do Gazeta, você fazendo parte já do grupo, nenhum momento foi cogitado a contratação dessa ATO, porque essa ATO, ela não deveria ser necessária e imprescindível desde o começo da obra? Em obras de grande porte, acredito que sim. Mas até porque no começo da obra, você não tinha avançado ainda para saber a necessidade ou não da contratação da ATO. A partir do momento que a construtora começou a faltar à frente de serviço ou começou a ter algumas incompatibilidades de projeto, aí sim falou, poxa, eu preciso de alguém aqui, né, ou em algum lugar que me dê uma solução rápida e efetiva do problema que acontece em campo, né? Então não foi assim, começou a obra em abril de 2015, no outro dia, não, eu preciso de uma ATO. Não, a necessidade do ATO surgiu a partir do momento em que a obra começou a andar e a gente começou a encontrar problemas e não tinha ninguém para dar uma solução rápida e efetiva do que poderia para dar continuidade ao processo, né? E essa dificuldade, né, a inexistência ou a falta de uma ATO, foi levada ao prefeito Rodrigo Agostinho? É difícil de responder. De cabeça, sinceramente, eu não vou lembrar. Não vou lembrar. Porque a gente teve que contratar o DAI, né? Ele contratou a gerenciadora que em algum momento, em alguma coisa, ela dava esse suporte, esse apoio, né? De questões relativas à obra, né? Mas, assim, de fato, eu não me recordo se a gente foi ou não ao conhecimento do Rodrigo, né?
E quando vocês... agora mudando para a gestão do Gazeta, nessa oportunidade, nesses 3 meses que... antes do grupo, né, do grupo de você, o Olivato e o Eric, antes de vocês irem apresentar essa proposta ao Gazeta de suspensão, vocês chegaram a propor a contratação da ATO, exatamente por causa dessa dificuldade de relacionamento ou de contato com a Arcades? Em 2017, logo no começo, eu estava com a gerenciadora ainda no canteiro, né? Então, de uma certa forma, ela dava esse apoio técnico, né? A partir do momento, no andar da obra e no final de 2017, a gente, como findou o contrato com a gerenciadora, que teve o start para a contratação de uma nova gerenciadora, já com a finalidade de gerenciamento, fiscalização e acompanhamento técnico da obra, né? Então, mais uma pergunta para um leigo, tá bom? A gerenciadora, então, ela fazia o papel da ATO? Em alguns momentos, sim. Naquela questão que ela conseguiria efetivamente dar uma solução rápida, ela fazia o papel de acompanhamento técnico da obra, sim. E por que em 2017 não deu continuidade, pelo menos, ou a mesma gerenciadora, ou se contratou outra, já que não tomou-se a decisão de contratar uma ATO? Já que ela é tão importante assim para a obra. Essa é uma questão... ela é importante, né? Mas aí precisava ver no próprio DAI, né? O porquê que ele não deu continuidade, né? Eu, apesar de ter um contato próximo, os detalhes, né? Do porquê que não foi dado seguimento ao contrato da gerenciadora antiga, eu não sei te falar. Mas Alô? você... Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Mas você julga que a gerenciadora, ela seria imprescindível para que para que ela fizesse as vezes da ATO? Sim. A gerenciadora, uma obra desse tamanho, você está sozinho no canteiro de obra e com a gama de assuntos que você tem que tratar, você tem que ter um apoio, né? Isso até a própria lei de licitações, ela permite, né? Que a administração ela tem um apoio externo para gerenciar a obra, né? E se a gerenciadora ela é contratada não tanto para gerenciar o contrato, né, seu contrato financeiro administrativo, fiscalização de obra e o apoio técnico também, você não tem interrupção, você não tem descontinuidade no serviço que está sendo executado, né? Entendi. Uma pergunta agora final. Quando a obra está sendo desenvolvida, chega um determinado momento que a empresa, a construtora, que é a Conengenharia, ela faz uma medição da obra, né? Quando você tem uma ATO, quem que confere a medição? É a ATO, a gerenciadora, se tiver a gerenciadora, ou eu sei que muitas vezes foi você quem fez a medição, né? Sim. Depois que a gerenciadora saiu, né, nós que fazemos aqui pela prefeitura as medições, a conferência das medições. Mas enquanto a gerenciadora estava no canteiro, ela que tinha o profissional destacado para fazer a conferência das medições junto à construtora, né? E eu acompanhava também, obviamente, de perto isso. Mas quem fazia as conferências de memória de cálculo, quantidade, né, isso tudo é por conta da gerenciadora. Qual que é a diferença de uma gerenciadora e de uma ATO? Assim, para um leigo, explica para mim assim didaticamente o que é. Ela acompanha o cronograma físico-financeiro do contrato, certo? Agora, o ATO é aquela situação imprevisível ou que aparece e que não estava previsto no contrato e que não quer dizer que é um erro de projeto, mas é uma situação agravante que apareceu e que ela tem que dar solução de imediato. Isso é por isso que o nome fala acompanhamento técnico de obra, né? É alguma situação imprevisível, né, que aconteceu ali no canteiro. Eu acho que uma das minhas falas das outras vezes que eu dei até o exemplo de um estaqueamento, que você vai fazer uma estaca pré-moldada e você começa a cravar essa estaca de repente ela quebra, né? Isso não é um erro de projeto, é uma situação que aconteceu em campo devido às características do solo no local e essa estaca quebrou. Aí entra a ATO, ou seja, a projetista destacada, projetista que eu falo, não projetista do projeto, que pode ser também, mas o projetista da gerenciadora, no caso, ela redimensiona essa estaca, ela redimensiona esse bloco de fundação e elabora um projeto e nós damos continuidade, né? Ou seja, a meu ver, a ATO é aquela situação que acontece dentro do canteiro, dentro da obra que eu tenho que resolver.
A ATO, a contratação de uma ATO para uma obra dessa, é facultativa ou ela é obrigatória? Isso eu não sei te responder. Eu não sei. Não está escrito. A lei de licitações, ela não fala em ATO, né? Não fala. Ela não fala. Não fala. Ela fala, na lei de licitações, fala que a administração pode ter um suporte externo de gerenciamento. Mas ela não fala que o projeto executivo ele tem que ser contratado como uma ATO. Tá, e agora uma pergunta, embora acho que você já tenha respondido em outras oportunidades, eu vou fazer uma pergunta aqui para... o atraso na obra, tudo isso que nós estamos vivenciando hoje, você, né, desde do começo de 2017, a gente questiona aqui por que a obra está paralisada, por que a obra está devagar e tudo mais, e sempre tem uma resposta. Eu pergunto para você, hoje, o atraso da obra, que por esses longos anos, já que nós começamos a obra em 2015, nós já estamos em 2020, já são 5 anos, né? O atraso da obra, você atribui a responsabilidade a quem? Assim, ao projeto, ao prefeito, ao gestor, quem quer que seja? Nós temos aí o que analisar, que o projeto ele encontra lacunas, né? E a partir do momento que você não consegue avançar na obra, porque você tem uma lacuna de projeto, que você não tem um suporte técnico que te consiga avançar, isso é uma sucessão de erros que lá na frente, em algum momento, ele vai atrasar, né? Nós temos aí o problema dos estaqueamentos, né, da estação de tratamento, que foi uma demora, né, porque contratar no serviço público ele é demorado, né? Para dar a solução da geotecnia lá das estradas, nós tivemos, o DAI ele contratou por notória especialidade, que é uma coisa que talvez seja o único contrato que o DAI deve ter feito de notória especialidade, um engenheiro geotécnico para dar um parecer daquele estaqueamento. Ou seja, enquanto você não libera uma estrutura, se você não consegue liberar tecnicamente uma unidade estrutural, ou seja, você não consegue tirar a obra no chão, como a gente fala lá no campo, né? Se a obra não sai do chão, ela é muito complicada, em algum momento ela vai atrasar. Então, toda essa sucessão de falhas ou omissões ou lacunas de projeto que propagou o erro que nos encontramos hoje na obra, né? Então, você acredita que o problema maior está no projeto executivo e obviamente, a execução desse projeto executivo? O projeto executivo ele tem que ter com o detalhamento necessário para que a gente possa executar a obra e não ter descontinuidade no seu trabalho, né? Sim. Aí a última pergunta. A assessoria técnica de obras, a ATO, pode ser também a projetista? Aí você tem uma questão mais jurídica do que técnica, Meira. Eu, como técnico, não sei te falar se pode o ATO ou junto com a projetista. Eu sei que, pela lei, quem projeta não pode construir. Isso a lei é clara no que ela diz respeito a esse item. Agora, se quem faz ATO pode fazer o projeto, isso já não sei te responder. Eu queria entender uma coisa, Wellington, dentro dessa mesma pergunta. Quem fez o projeto? Você é engenheiro, eu não sei, você é engenheiro civil, né, Wellington? Você, né? Civil. Quando você faz uma planta de um imóvel, vamos imaginar que eu contrate você para fazer uma planta de um imóvel, tudo para minha casa. Quando eu vou iniciar a obra, eu posso fazer 2 contratos com você. Eu posso te contratar somente para fazer a planta e posso te contratar para fazer a planta e o acompanhamento da obra, ou seja, você vai acompanhar o desenvolver da obra, ok? Nesse caso aqui, a projetista, que foi a Arcades, que era a ITEP, depois virou Arcades, não poderia ter sido incluso no edital que, além do projeto, a empresa também ia fazer o devido acompanhamento da obra? Da mesma forma que eu te expliquei? Poderia, desde que a lei permita. Se for legal, se for possível ter colocado a contratação da ATO junto com a projetista, se tiver um parecer jurídico que pudesse colocar, eu não vejo problema, né? Você tem conhecimento de algum projeto, assim, na esfera pública, em que a empresa projetista foi a mesma que fez o acompanhamento técnico de obras, ou você nunca teve você teve essa oportunidade de ver?
não tive essa oportunidade de ver, não. Realmente não sei. Então tá bom. Muito obrigado, viu, Wellington, pelas suas respostas. Obrigado. Vereadora Yasmin, tem alguma pergunta? Vereadora Chiara também não se manifestou. Eu acho que já esgotou algumas das informações que a gente precisava saber. Tem alguma pergunta? Wellington, eu só queria confirmar. Você falou que na reunião em que houve a decisão pela não parada da obra, né, e que o prefeito pediu para seguir, só para confirmar as pessoas que estavam nessa reunião, quem eram mesmo? Bom, que eu me lembre, né, isso já foi há 3 anos e meio atrás, né, e a memória ultimamente ela não está muito boa por causa dessa obra, né? Então vamos lá. Eu, o Ricardo e o Eric, a Silvia, o Luiz Pires e o Palu. E aqui eu me lembro que estava nessa reunião, fora o prefeito, né? Tá bom. Wellington, obrigado mais uma vez aí pela sua participação, tá? Se tiver novas informações aqui que a gente precisa da sua ajuda, a gente volta a se falar e a gente, mais uma vez aí, espera que essa obra consiga ser entregue à população o mais rápido possível, tá bom? Obrigado, viu, mais uma vez. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Tchau, tchau. Bom, em sequência, nós temos a oitiva do Eliseu Ecler Teixeira Borges. Eu queria saber se a TV Câmara já conseguiu colocá-lo ou se a gente precisa... Mané, nós vamos precisar suspender a reunião para poder fazer o contato com ele. Ah, perfeitamente. Então, a reunião ela está suspensa às 15 horas e 12 minutos para que a gente volte na sequência com o Eliseu Ecler.